Olá, tudo bem? Eu me chamo Márcia Correia, estou aqui para mais uma conversa fraterna com você que está nos assistindo. Eu integro a equipe de palestrantes do Centro Espírita Casa de Amor, que está localizado em Macapá, capital do Amapá, no bairro Infraero 1. E agora a gente vai conversar sobre um tema que tem nos suscitado muitas dúvidas e muitas inquietações, sobretudo neste período de isolamento social, de pandemia do novo coronavírus, quando a gente fala sobre regeneração planetária. A doutrina espírita vem trabalhando essa temática com mais ênfase no último ano, por meio de seus grandes oradores, por meio de obras literárias advindas da espiritualidade, pela faculdade mediúnica de nossos médiuns mais proeminentes. Então, esse tema da regeneração do planeta nos faz pensar sobre por que o planeta Terra e a humanidade precisam passar por esses tormentos da regeneração. O que a natureza, o que Deus, o que a espiritualidade querem de nós com essa transição, com esse momento que, para quem não tem ainda, para nós todos que ainda não temos o despertar para a vida espiritual, é muito assustador. E aí a gente começa a pensar sobre o mal e o bem, sobre o bem e o mal. Quem parte é mal, quem fica é bom, ou quem parte é bom mereceu partir de volta para a pátria espiritual, ou quem fica é mal porque precisa ainda expiar suas dificuldades. E a gente vai dar uma olhadinha no que nos traz a Gênese, que é uma das obras, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, escrita por Allan Kardec com auxílio da espiritualidade. Então, na Gênese, no capítulo 3º, esse tema, o bem e o mal, é muito bem trabalhado. A gente começa abordando sobre essa questão do mal, né? Nas grandes e tradicionais religiões cristãs, a figura do mal é muito centrada em um ser, né, que seria um anjo caído, de acordo com a teologia tradicional, um anjo que se rebelou contra Deus, enciumado por causa da relação dos homens com Deus, e aí teria atraído outros anjos que, junto com ele, formaram a falange do mal. E esse anjo caído seria Lúcifer, né, que encarnaria essa tarefa do mal de provar para Deus que o homem não é bom, de provocar no homem o que ele tem de pior para provar a Deus que o homem não é bom. Essa é a versão da teologia tradicional, uma delas, né, bem colocada aqui de forma bem sintética e simplória. Mas na doutrina espírita, Allan Kardec nos traz uma reflexão muito importante, que vai além dessa alegoria bíblica, muito provavelmente escrita num período em que a humanidade ainda não tinha maturidade nem intelectual e nem moral para compreender de forma mais profunda, e nos traz o seguinte, que Deus, se Deus é o princípio de todas as coisas, de toda sabedoria, de toda bondade, de toda justiça, de todo equilíbrio, se Deus é a nossa figura criadora, é o nosso Criador e criou a perfeição que é o universo com suas leis mecânicas e perfeitas, com as leis da natureza perfeitas e com as leis morais também perfeitas, por que Deus criaria um ser, permitiria que um ser se rebelasse e tivesse o poder colocado aí igual ao dele, né, comparado ao dele, de fazer o mal eternamente, de induzir o homem ao mal eternamente, e uma vez induzido ao mal, este homem seria condenado eternamente a sofrer todo tipo de torturas e sofrimentos num local chamado inferno. Então, a doutrina espírita, por meio da Gênese, vem nos trazer muitos esclarecimentos à luz
dos evangelhos, daquilo que trouxe Jesus de esclarecimento e também reforçado pela espiritualidade na codificação da doutrina. Então, se o mal, diz a Gênese, tivesse as atribuições de um ser especial, né, denominado Satanás, demônio, Satã, enfim, todas essas nomenclaturas que são utilizadas, este ser seria tão poderoso quanto Deus, porque ele comete atrocidades, né, em tese, e hoje nós temos um planeta, e a prova de que o planeta ainda é mergulhado no mal, com tantos bilhões de anos de existência, é que o que a gente vê todos os dias, né, o planeta ainda mergulhado no mal, guerras, assassinatos, crueldades com crianças, todo tipo de maldade. Eu até recomendo que você assista. Eu estou assistindo, estou gostando muito de um documentário na Globo News que se chama Que Mundo é Esse? Esse documentário nos mostra regiões da Terra onde essas contradições são muito gritantes. A crueldade é a regra de coexistência, onde o mal é visto com normalidade, né? Então, essas informações comprovam que o mundo, a Terra, ainda está mergulhada no mal, né? Na sua grande maioria, ainda mergulhada no mal. E aí, será que o demônio, este ser permitido por Deus, teria tanto poder que estaria em eterna luta com o bem e vencendo essa luta? Olha que lógica inaceitável. Deus, o Criador de tudo, de toda a perfeição, permitiria que um ser se rebelasse contra ele e perdurasse no mal, levando a humanidade junto por séculos, milênios. Então, essa teoria, se nós formos analisar com calma, com cuidado, ela não faz sentido nos dias de hoje, né? Olha só, se o mal estiver nas atribuições de um ser especial, que se denomine Satanás, este ser seria igual a Deus. E, por consequência, tão poderoso quanto Deus, né? E se Deus, por outro lado, se Deus, sendo o princípio de todas as coisas, de toda a sabedoria, de toda a bondade, criasse e permitisse esse ser, Deus estaria sendo conivente com a maldade, né? Então, assim, seriam dois poderes rivais, como nós acabamos de falar. E essa lógica, ela é inconciliável com a perfeição do universo, né? Deus jamais teria permitido o fortalecimento de um ser que é a negação da sua infinita bondade, que é a negação da sua perfeição, que é a negação da sua criação. Então, de onde vem o mal, né? O mal, a gente entende que o mal seja a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor, né? Onde não há calor, onde não há luz suficiente, há frio. E onde não há o bem, o mal permanece, o mal se destaca, ele se expande, né? Então, o mal existe, a gente sabe que ele existe. Então, é importante a gente entender que o mal, que é a ausência do bem, não é criação de Deus. Então, de onde vem o mal? O mal físico, o mal moral, né? Os males provocados pelas intempéries da natureza, os flagelos naturais, de onde vem o mal? Olha, nós somos seres limitados no entendimento dos desígnios de Deus. A gente não tem como hoje, na nossa atual condição evolutiva, penetrar nos mistérios do Criador. A gente vai chegando à compreensão dessas leis e desses mistérios à medida que amadurecemos espiritualmente, moralmente, né? Então, tudo no universo leva a marca da sabedoria de Deus.
mesmo aquelas coisas que nós não compreendemos. E aí a gente vai dizer, mas poxa, tanta crueldade, será que Deus não pode intervir para impedir uma guerra, para impedir um assassínio, uma crueldade tão grande? Ocorre que Deus nos criou simples e ignorantes. O espírito não é criado na condição da racionalidade, na condição humana. O espírito é um sopro de Deus, que evolui à medida que experimenta as encarnações em diversas formas de vida até o amadurecimento que chega à condição humana, da racionalidade humana. Então, nós recebemos de Deus, nessa condição humana, uma inteligência, quando amadurecemos ao ponto de adquirir essa inteligência na condição de ser humano, capaz de nos guiar para conter e até combater as diferentes formas do mal. Porém, junto com a inteligência, nós recebemos o livre-arbítrio. A partir do momento que amadurecemos como espírito e encarnamos como seres humanos, Deus nos dá o livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que é a nossa oportunidade e, às vezes, a nossa queda, o causador de nossa queda. Porque quando Deus coloca em nós a responsabilidade de fazermos as nossas escolhas, desde os primórdios, nós passamos por um longo tempo de transição, ainda amadurecendo esse livre-arbítrio, essas escolhas. E esse tempo, que para nós é muito longo, são milhares de encarnações, durante muitos anos, para Deus é apenas uma experiência no tempo universal, infinito. Então, esse tempo que nós passamos encarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando na matéria, nos proporciona irmos amadurecendo no convívio com os demais seres da natureza, com a natureza de um modo geral, com as nossas ideias que vão amadurecendo, com as sociedades que vão se organizando, nos permite amadurecer e desenvolver os nossos valores. Mas, até que cheguemos a valores mais elevados, incorremos em muitos erros de muita gravidade. Então, olha só, o homem recebe a inteligência e ele pode, por meio da inteligência, sanear as consequências do mal. Tanto as consequências do mal que ele próprio causa, quanto do mal que a natureza traz. Olha, a engenharia é capaz de construir muros de arrimo impedindo que o mar invada as cidades ou os rios. O conhecimento, a universidade é capaz de formar cientistas que vão descobrir curas para doenças ancestrais, doenças seculares, que vão pôr fim a tormentos que a humanidade vive. E também são capazes de construir instrumentos cada vez mais eficazes para o conforto do homem, para o seu aprimoramento. Ok, mas o que nós, seres humanos, fazemos com tudo isso? Porque a evolução intelectual e a evolução moral se dão de forma diferente, em tempos diferentes. Muitas vezes, evoluímos intelectualmente muito, mas moralmente aqui estamos estagnados, usando os efeitos dessa inteligência para perdurar com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, com a ambição, com todos esses elementos, essas paixões próprias da vida material que nos levam, sem sombra de dúvida, a médio e longo prazo, para os abismos do sofrimento. Então, olha só, a gente pode melhorar a vida sobre a Terra. E muitas experiências mostram isso, que sim, estão sendo... que a vida está sendo melhorada em muitos aspectos, mas ainda não são a maioria na nossa vida, na nossa experiência presente.
porque ainda somos um mundo da categoria de provas e expiações. A doutrina espírita nos traz uma sequência de categorias de mundos habitados para que a gente possa, de forma pedagógica, entender mais ou menos, não são categorias estanques, mas são mais ou menos categorias que nos fazem entender essa questão do progresso. Nós viemos de um mundo muito primitivo, digamos assim. A Terra foi um mundo primitivo, todos nós sabemos, estudamos nos livros de história, nos livros de antropologia, né, que viemos de uma condição primitiva. O homem das cavernas, aquele que ainda descobriu o fogo, que ainda ia descobrir instrumentos de caça e etc. Hoje, a Terra amadureceu, a sua humanidade amadureceu, e vivemos em um mundo de provas e expiações, porque ao longo desses milênios, quando a inteligência nos foi oportunizada, usamos o nosso livre-arbítrio, para o exercício puro das paixões mundanas. Né? Então, aquilo que era o instinto de sobrevivência na busca da alimentação virou a ambição e o egoísmo para atender primeiro eu e os meus e o mundo que se dane. Né? Virou o acúmulo de bens e serviços e possibilidades de crescimento material para poucos e a miséria e o atraso material para milhares. Esse descompasso também faz parte do amadurecimento do homem. Porque o mal, ele não é eterno. O mal, criado por nós, por nossas imprevidências, por nossa desatenção às leis da natureza, pelo nosso desconhecimento a essas leis, e muitas vezes, mesmo conhecendo, desrespeitamos essas leis, né? Como se diz no popular, batemos de frente com a justiça de Deus. O mal se espalhou por conta da nossa invigilância. E agora, nesse momento que estamos vivendo, a transição não começou agora, a transição vem de muitos séculos atrás. Mas nesse momento a Terra passa por uma eclosão de expressões físicas dessa transição. Nesse momento a gente toma um susto. Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo desses séculos, porque somos nós, não são seres humanos novos a cada nascimento. Somos nós que viemos reencarnando. Chegamos aqui neste 2021, enfrentando a pandemia de coronavírus. Então, um vírus que não escolhe classe social, raça, religião, ele não escolhe, ele é imparcial. Um vírus que a cada momento sofre uma mutação, que está desafiando a humanidade, não só do ponto de vista da ciência, porque está desafiando a descoberta de novos medicamentos, de novas formas de cura, de vacinas, fazendo com que os cientistas do mundo inteiro dialoguem, conversem, troquem informações para que a humanidade inteira seja beneficiada e não só um laboratório que vai ganhar muito dinheiro com aquela vacina. E também nos desafiando a enxergar forçosamente os valores que construímos. Porque agora, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a vaidade, nem toda relação social é capaz, nem todo o sangue, porque ainda há na humanidade a crença de que há pessoas que nascem com sangue, com sanguinidade superior a outras. Nada disso é capaz de conter essa infecção. E o que nós estamos absorvendo disso? Claro que, de um lado, nós absorvemos a dor, porque a dor, ela é, para nós, uma grande professora. Nós, humanidade, não aprendemos pelo exemplo. Nós somos muito teimosos. Prova disso é que, séculos depois, com a internet, com a globalização das informações,
com tantas provas evidentes de evolução científica, intelectual, ainda mergulhamos na maldade, no egoísmo, né? na crueldade com povos, com pessoas. Então, esse vírus ele está nos trazendo uma oportunidade muito grande de transformar os nossos valores morais. Mas ainda não será suficiente, porque, apesar de muito sofrimento e muita dor, ainda assistimos cenas, né, de desvio de vacina, de laboratórios querendo comprar patente de vacina para vender, favorecendo assim só aqueles que têm condição financeira de comprar, de posturas negacionistas que negam a existência do vírus, minimizando a sua contaminação e assim atrasando medidas que deveriam ser tomadas para conter a sua proliferação, a proteção da sociedade, das pessoas. Então, nós ainda vemos muitos comportamentos alheios às leis da natureza e às leis de Deus. Mas também já estamos assistindo, e isso é de alegrar muito a alma, inúmeras manifestações de solidariedade, inúmeras manifestações de sensatez, inúmeras manifestações de generosidade, né? De não é a minha vez de ser vacinado, então eu vou respeitar a vez dos profissionais de saúde, a vez dos idosos, dos indígenas, de acordo com aquele calendário que foi organizado pelas leis da terra. Nós temos já muitas pessoas se comportando dessa forma. E aí a gente percebe o que é a transição, o que nós estamos vivendo agora, né? Ainda não vai ser amanhã, no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que nós vamos dormir e acordar no outro dia com a humanidade impregnada pelo bem absoluto. Porque o que é longo para nós é muito curto para Deus. Nós aprendemos muito lentamente. E é por isso que reencarnamos, é por isso que uma vida sobre a Terra não é suficiente para a nossa evolução. Mas quando uma doutrina cristã ensina que só há uma vida e que durante essa vida você vai escolher se vai para o inferno ou para o céu definitivamente, e que o caminho para o céu é curto, basta aceitar os dogmas, basta contribuir com aquela estrutura religiosa física, basta atender às demandas do líder religioso e você estará garantido no céu, é um desvio, né, de muitos seres humanos do caminho da reflexão mais profunda e do aprendizado que é necessário para a real evolução. Quando a doutrina espírita nos diz o mal nasce das escolhas do homem e o homem sofre as consequências do mal, aí nós passamos a ter uma outra conduta. Nós temos que compreender que está em nossas mãos, sob nossas responsabilidades, a construção do bem. Senão, quem vai sofrer as consequências desse mal? Então eu vou desencarnar, vou morrer, os que vêm pela frente não me importo. Não, porque quem vai sofrer as consequências desse mal somos nós, porque nós vamos voltar para a Terra e se não tivermos condição moral de voltarmos para este planeta que está em regeneração, vamos ser deslocados para outras dimensões em mundos primitivos ou mundos inferiores. Porque é o nosso merecimento, a nossa sintonia com a evolução que nos mantém aqui como seres humanos acompanhando as transformações da Terra. Aí vem a pergunta, mas tanta dor, tanto sofrimento, as pessoas partem, nós perdemos nossos entes queridos, isso tem como ser visto com alguma leveza? A partir do momento que a gente entende que não existe morte,
Para Deus não existe morte. O que morre sempre é a matéria. Em todas as espécies, a matéria morre e o princípio vital sobrevive, até que ele se torne um princípio inteligente no ser humano e que sobrevive por muitas vezes eternamente, evoluindo, crescendo, aprendendo. Então, aquele criminoso que hoje é extremamente cruel, que é assustadoramente mal, um dia será bom. Porque nem que demore milênios, nem que ele sofra as consequências do seu mal por milênios, mas o mal cansa. É uma lei de Deus. O mal no ser humano cansa. Claro que isso não significa que nós não tenhamos que aplicar as leis corretamente, as leis da terra, para a punição e a contenção daqueles que mergulham e praticam o mal. Mas uma coisa é aplicar a lei e a outra coisa é odiar e aplicar a vingança. São coisas diferentes. Quando a gente compreende que aplicar a lei é uma necessidade para que a sociedade viva em paz, mantendo aquela pessoa afastada, aplicando a ela o rigor da legislação vigente, nós estamos atendendo ao processo evolutivo. Quando nós passamos a executar a lei, a vingança contra aquele ser, por nossa conta, por nossa raiva, por nosso ódio, nós estamos nos igualando à energia dele, então atrasando o nosso processo evolutivo. É diferente, tem que ser compreendido com caminhos diversos. E é por isso que a regeneração está nos trazendo essas reflexões importantes. Não podemos mais nos comportar como seres primitivos. Somos irmãos em Deus, criados da mesma forma, passamos pelos mesmos processos de evolução. Temos que respeitar os nossos irmãos como iguais, mesmo que uns estejam mais à frente, outros mais atrás. É como uma família, temos 4 filhos, um adulto, um adolescente, um pré-adolescente e um bebê. Digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento. Nós podemos tratar o filho adulto da mesma forma que tratamos o bebê? Dar a ele as mesmas concessões que damos ao bebê? Não, porque o filho adulto já adquiriu capacidade de se cuidar, de seguir o seu caminho, de ter a sua própria vida. E Deus, conosco, age da mesma forma. Então, ele dá a proteção maior àquele que menos sabe, àquele que ainda é muito imprudente. Tem um dito popular que fala assim: tem um Deus para as crianças, um Deus para os bêbados e um Deus, eu não lembro agora, mas esse ditado é bem popular. Na verdade, são espíritos evoluídos, destinados por Deus para proteger aqueles mais frágeis, aqueles mais imprudentes, aqueles que ainda não têm maturidade para que estão mergulhados no vício, infelizmente adoecidos, profundamente adoecidos, que estão mergulhados na infância, que não têm ainda a condição de se cuidar. E ainda assim, a proteção desses seres ela é correspondente ao merecimento. Porque quando vemos um ser frágil, temos que entender que ali não está um espírito novo. Existe ali um espírito muito antigo, que está renascendo para continuar o seu processo evolutivo. E o nosso papel é ajudá-lo. Ajudá-lo, protegê-lo, educá-lo, fazer o possível para que ele se torne cada vez um ser melhor, né? Então, a nossa reflexão de hoje era exatamente essa, o bem e o mal, né? O mal como a ausência do bem e originado da escolha errada dos seres humanos, ou errada ou naturalmente processual, né? O processo evolutivo. Só que quando a gente compreende que a gente está fazendo mal, a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Então, se nós, cristãos, ou outros professadores de outras religiões, esclarecedoras também da espiritualidade, já compreendem o mal e o bem que são capazes de promover, de contribuir, de se aliar, né? de se tornar conivente também, então ele vai responder na medida da sua compreensão. Se eu já compreendo e continuo praticando, então eu vou ter que responder a esse mal na medida da minha compreensão. Agora, aquele que não compreende, que não teve acesso a nenhuma informação, não sabe, enfim, vai ser também, digamos assim, vai responder pelas consequências na medida do seu entendimento imaturo. Aí depois a gente vai fazer uma outra conversa sobre essa diferença sobre instinto e inteligência, que a gente confunde muito, né? Mas o instinto nos protege. O instinto é algo que vem desde a nossa condição de irracionais. Nos protege, nos faz nos alimentar, ele é natural. Com o passar do tempo na vida humana, ele vai progredir para a inteligência, para a racionalidade. Durante muito tempo convivendo junto e sendo muito confundido, né? Porque às vezes a gente acha que a paixão que sentimos por algo, a paixão não só por outra pessoa, mas pelo dinheiro, pela fama, agora então, né, com as redes sociais, a paixão pela fama, pela notoriedade, pelos likes, por todos os aspectos da vida material, às vezes a gente confunde com instinto, e nada mais são do que coisas diferentes. Instinto é natural e existe em todas as pessoas. As paixões são individuais, cada um desenvolve as suas, e por consequente, as suas consequências virão. E a inteligência e a racionalidade, seja ela cognitiva ou emocional, são a evolução de todos esses aspectos, a superação das paixões e a evolução do instinto. Quando a gente se encontrar nessa condição de superar as paixões, de sermos bons naturalmente, de sermos bons sem pensar no que estamos fazendo, eu vou fazer o bem para poder ganhar um bônus com Deus, né? Não, eu vou fazer o bem para postar na internet, eu vou fazer o bem para eu poder dormir tranquilo. Não, quando isso for natural em nós, for fazer o bem, for a nossa conduta natural, desde que nascemos, já estaremos amadurecidos o suficiente para viver em um mundo regenerado. Até lá, vamos continuar nascendo e desencarnando, voltando e desencarnando. Então, os seres que desencarnaram agora na pandemia, nossos parentes, tios, 2 tios meus maternos desencarnaram na pandemia, eu mesma fiquei numa condição bem difícil, hospitalizada, e outros tantos amigos, pais de amigos, familiares de amigos, que desencarnaram, colegas de trabalho. Esses seres não desapareceram do nosso raio de convivência. Eles partiram para um outro plano. E eles não são maus porque desencarnaram. Eles haviam combinado no seu planejamento reencarnatório que estariam à disposição desse desencarne em massa para a evolução da humanidade. Então, a gente chora, a gente sofre de saudade, mas é preciso ter a sabedoria íntima, porque Deus está em nós e todos os conhecimentos que Ele nos proporciona estão em nós, basta que a gente venha trazendo à tona com o aprendizado, com a evolução, que esses seres estão no plano espiritual, que eles continuam sendo os mesmos, né? Com as mesmas características de personalidade, com os mesmos sentimentos, é lógico que agora com uma visão mais ampliada da vida. Estão lá. E a nossa separação deles é temporária, é suficiente apenas para que nós cumpramos a nossa parte, o nosso planejamento reencarnatório, que pode não ter sido desencarnar pela pandemia, pode ter sido desencarnar de velhice, desencarnar por uma outra doença, por um acidente. Então, que a saudade que ficou seja um motivador da nossa transformação, para que a gente possa merecer
ao desencarnar, o reencontro imediato ou em curto tempo com os nossos entes tão amados. Depende de nós, porque o mal nasce da invigilância do homem e será superado pela vigilância do homem sobre seus próprios valores. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e que todos tenham muita paz, muita tranquilidade e muita serenidade para continuar com coragem enfrentando o que nós estamos enfrentando hoje no planeta.